Conversa agora com a especialista em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Professora, eu nem sei por onde eu começo lhe perguntando, mas primeiramente, bem-vinda, obrigada por conversar com a gente. Eu vou começar com a pergunta mais genuína. Ontem, ao ver a programação inteira, uma pessoa me perguntou assim: Elisa, não consegui entender uma coisa. Se a Venezuela é dona do próprio país e do petróleo e de tudo que tem embaixo, como é que chega um outro país e diz, olha, a partir de agora acabou, a partir de agora quem vai gerir sou eu? Onde é que está a regra? Que tipo de embasamento? Esse papo de narcotráfico, combate ao narcotráfico, combate aos direitos humanos. Professora, isso foi apenas uma desculpa, uma cortina de fumaça para o objetivo do petróleo? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Eu acho importantíssimo o que você falou, porque reflete exatamente quais são os objetivos dos Estados Unidos com essa intervenção na Venezuela. Vamos começar trabalhando com o que é o Estado. O Estado ele precisa ter três elementos. Ele precisa ter território, ele precisa ter povo e ele precisa ter soberania. Soberania adquire-se a partir do reconhecimento internacional e pela não ingerência externa. A partir do momento que eu tenho uma ingerência externa, ainda que o governo seja ilegítimo, não pode haver justamente uma soberania, o que leva a crer que o Estado deixa de ser um Estado. O que aconteceu nesse momento na Venezuela, com certeza, foi uma invasão ilegítima dos Estados Unidos. Ainda que nós tivéssemos, como de fato nós temos, um regime ditatorial, um regime perpetrador de violação dos direitos humanos, não é esse o meio de se combater esse regime e tirar a população venezuelana dessa situação de vulnerabilidade. A gente precisa entender que o direito internacional, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, ele construiu instrumentos, ele construiu aparatos para debater e principalmente para conter essas violações advindas de regimes ilegítimos ou regimes ditatoriais. Essas ferramentas repousam basicamente em duas, Elisa. A primeira delas é justamente o Conselho de Segurança autorizar com que a Força Internacional faça uma intervenção militar em um determinado estado. Vamos dar um exemplo aqui, a questão do Afeganistão, que houve uma invasão, entre aspas, não vamos colocar invasão, mas houve uma intervenção legítima, porque o Conselho de Segurança assegurou esse ingresso das forças internacionais. E o segundo caso está previsto no artigo 51 da Carta de São Francisco, da Carta da ONU, que prevê quando o Estado está ameaçado, a ponto de ter, inclusive, uma ameaça à sua integridade territorial, ele pode fazer uma invasão em outro Estado. Mas não é nenhum desses casos, né, Elisa? Vamos e convenhamos que não é a situação. O governo de Maduro, por mais problemático que fosse, não colocaria em risco, ou não colocou em risco o governo dos Estados Unidos. E aí, para piorar a situação, a gente tem dois pontos que o Trump destaca, que a gente não sabe muito bem como é que se dá ao certo essa questão. O primeiro ponto é a questão do narcoterrorismo e do narco-estado. Não existem esses conceitos. Não existe essa previsão no direito internacional. O Tribunal Penal Internacional não prevê. A legislação, inclusive interna dos Estados Unidos, não prevê. Foi uma invenção para garantir justamente essa intervenção na Venezuela. Parênteses, nós não estamos falando aqui que o governo do Maduro não é problemático, não perpetrou violação de direitos humanos e não deve ser afastado, porque de fato ele tinha que ser afastado, mas pelos meios legítimos. E para piorar a situação, Elisa, e aí é o ponto que você pega, é o seguinte: não somos nós falando, não sou eu especialista, não é você jornalista falando que os Estados Unidos têm interesse no petróleo venezuelano. É o Trump falando. O Trump deu essa declaração. Ele falou, nós estamos aqui porque queremos retomar o petróleo que é nosso, mas em realidade é da Venezuela. E ainda mais, para fechar minha fala inicial, e ainda mais problemático é o seguinte: o petróleo da Venezuela é o único interesse. O Trump sequer retoma a fala de salvar o povo venezuelano. E o problema que a gente vislumbra aqui é o seguinte: será que essa população não vai ficar ainda mais vulnerável com essa intervenção dos Estados Unidos? A gente espera de coração que não. Mas nada me leva a crer que essa não será a configuração futura da população venezuelana, infelizmente, Elisa. Professora, do ponto de vista Brasil, a gente viu um 2025 de conflito tarifaço, mundo inteiro, o Brasil sendo colocado nesse pacote. Aí, de repente, um desenrolar de tensão com Donald Trump elogiando Lula, dizendo até feliz aniversário, Luiz Inácio e tudo mais. E aí a gente viu na sequência uma redução de uma tensão e até
passo atrás no quesito tarifas, apesar das tarifas ainda permanecerem. Isso faz com que nós estejamos numa condição mais confortável? Por exemplo, se tudo que aconteceu ontem tivesse ocorrido antes do desenrolar da tensão entre Brasil e Estados Unidos, nós estaríamos provavelmente um pouco mais preocupados. Com certeza. Elisa, e olha só, a tua pergunta é muito interessante porque existem algumas nuances que às vezes a gente deixa passar batido. A primeira nuance é a seguinte: será que os Estados Unidos, o governo Trump, não retomou esse diálogo para o Brasil para ter um país vizinho à Venezuela também, meio que nas mãos ou meio com boas relações já com o governo Trump, para o Brasil não se opor frontalmente a essa questão da invasão da Venezuela? Essa é uma possibilidade. A gente nunca vai saber ao certo, nesse momento, se de fato os Estados Unidos retomaram o diálogo com o governo Lula por conta dessa suposta invasão da Venezuela a ser seguida no futuro próximo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente precisa entender o posicionamento do governo brasileiro e do Itamaraty, é que o Brasil, independentemente da postura política do presidente, ele vai propugnar em suas relações internacionais pelo diálogo, pela autodeterminação e por uma relação pacífica entre os povos. O Brasil sempre foi um grande mediador internacional. E dentro dessa premissa, ele sempre vai condenar qualquer ataque que um Estado faça em Estado de terceiro Estado. Então, não é o governo Lula, não é a diplomacia lulista brasileira, é o papel do Itamaraty. Seja governo Lula, seja governo Bolsonaro, é a postura do Itamaraty. Inclusive, isso está calçado a partir das previsões constitucionais. Se a gente pegar o artigo 4º da nossa Constituição, está lá descrito, artigo 1º, artigo 2º, está lá descrito que esse é o objetivo central do Brasil, ter pacificação na região, no seu território, e propugnar por relações pacíficas entre os povos. Então, não dá para ficar criticando, tinha que apoiar Maduro, tinha que apoiar Estados Unidos, não vai apoiar. Tanto é verdade que, nesse momento, o Brasil sequer reconheceu a eleição do Maduro, né? Então, é importante a gente destacar e, com certeza, a gente defende muito nossa soberania, principalmente por intermédio dessa postura do Trump do tarifaço. E como a gente conseguiu angariar alguns resultados positivos, que foi justamente a reversibilidade de parcela desse tarifaço, o Brasil vai continuar tendo uma postura mais incisiva de não vou abrir mão da soberania da Venezuela, mas também não vou apoiar o regime do Maduro, e também não vou abrir mão da minha soberania frente a esse cenário internacional. Não vou compactar nem com uma ação, nem com outra. Vou me manter firme porque eu sei que a minha diplomacia está dando resultados positivos, inclusive com essa discriminação em relação ao que aconteceu no início do tarifácio e como nós estamos hoje. Então, o Brasil vai falar duro, com certeza, com os Estados Unidos, mas não vai bater de frente porque ele sabe que o governo do Maduro também é legítimo. Qual a chance da gente observar um conflito maior na Venezuela, conflito armado e tudo mais, visto que as informações que nós temos, de acordo com o que foi dito, inclusive, por Donald Trump, eles foram lá quase como uma pinça, pinçaram Maduro e retiraram de dentro. Só que eles não deixaram, de acordo com Trump, soldados e tudo mais, uma força de segurança. E como é que haveria de ser, realmente, como a senhora disse, não tem explicação de como vai ser essa gestão, né? Se é só um blefe, um jeito meio publicitário que Trump tem, e sempre foi assim, e elegeu-se, inclusive, porque os eleitores sabem que ele tem essa postura. Então, é legitimamente eleito por ser assim. Esse retorno dos Estados Unidos, como é que ficaria o exército da Venezuela? Quem é essa vice de Maduro, né? Está alinhada a quê? Assim, de que maneira os Estados Unidos seriam recebidos na Venezuela hoje? Bom, vamos lá, né, Elisa? É muito complexo. A gente tem diversos vazios de entendimento com essa ação dos Estados Unidos. A primeira questão que a gente tem que entender é o seguinte: o chavismo não morreu, tá? Afastar o Maduro não significa que o chavismo morreu. O chavismo só vai morrer se os generais, se as forças militares, se as forças do exército da Venezuela não apoiarem mais esse movimento. E assim, desde o Hugo Chávez, a gente observa que os generais, as forças militares, elas foram colocadas em pontos centrais da economia, da política, das instituições venezuelanas. Então, quem manda na Venezuela não é o Maduro, são os militares, que eles estão em pontos chaves dessa economia. Por isso que a gente está em questionamento se não houve vazamento de informação e, inclusive, parcela desses militares estarem apoiando as ações do Trump. Com certeza houve, a gente não sabe quanto dessa parcela militar está apoiando o Trump, porque sem esse apoio,
não teria como, inclusive, como você destacou, os Estados Unidos ingressarem no território venezuelano e pinçarem Maduro. As forças venezuelanas, obviamente, elas possuem um déficit de armamento, mas elas não são tão precárias a ponto de não conseguir fazer uma força contrária a essa invasão dos Estados Unidos. Então, não tenhamos dúvidas que existe parcela dos militares, sim, apoiando esse regime, né? Enfim, essa situação que veio ocorrer por intermédio do Trump. O segundo ponto, e é um ponto que ainda causa estranhamento e principalmente questionamentos, é que hoje a presidente interina, que se declarou presidente interina, que foi justamente apoiada pelas forças, enfim, institucionais da Venezuela, a Rodrigues, basicamente a gente fala o seguinte: ela tinha, na visão do Rubio, e inclusive nas falas do Marco Rubio, uma centralidade de apoio com os Estados Unidos. Então, ela ia passar a governar, só que ela estaria voltada aos interesses dos Estados Unidos, porque, de fato, ela estaria tendo conversas com o Trump e com os Estados Unidos, com o Marco Rubio. Então, basicamente, os Estados Unidos se sentiu confortável falando, nós estamos conversando com a vice-presidente, então vai ter um futuro muito florido em relação a esse governo de transição. Vamos colocar assim, porque não existe plano também para esse governo de transição. Só que, na primeira manifestação dela, após queda de Maduro, o posicionamento foi totalmente contrário, Elisa. Foi justamente falando, o nosso presidente é o Maduro e nós não iremos deixar com que o Trump, com que as forças dos Estados Unidos assumam o país. Então, a gente não sabe. E os Estados Unidos não divulgam como é que ele vai fazer esse governo de transição, simplesmente fala, nós vamos assumir. Mas como vocês vão assumir? Como é que vão se dar as políticas públicas para salvar esse povo venezuelano? Como é que vai se dar a legitimidade desse governo? E isso, só para finalizar, tem um problema. Pode justamente retroalimentar o chavismo dentro da Venezuela. E aí a população, obviamente, vai entrar em ebulição social e, infelizmente, eu consigo prospectar aqui que pode ser que os Estados Unidos ingressem, de fato, dentro do território da Venezuela, caso essas forças sociais contraponham-se aos interesses dos Estados Unidos na manutenção da exploração do petróleo por empresas estadunidenses. Professora, eu estou aqui te ouvindo e dividida, porque eu também queria te perguntar sobre China e Rússia, porque compreender qual vai ser a postura, né, dessas duas grandes lideranças daqui para frente, levando em conta. Mas eu vou te trazer uma pergunta anterior sobre a CIA e a estratégia na Venezuela, diante daquilo que a senhora tiver de informação, de entendimento, para nos ajudar a compreender. Porque fica aqui uma dúvida, e claro, não há respostas, mas quero, lógico, ouvir o seu conhecimento. Alguém veio dos Estados Unidos para a Venezuela e se infiltrou. Ou alguém do próprio governo ganhou dinheiro ou estava infiltrado. Ou alguém fez parte daquele movimento de fornecer informações e ganhar dinheiro dos tais milhões que os Estados Unidos ofereciam. O que a senhora já leu e tem de embasamento para nos nortear nesse entendimento? Bom, Elisa, existe um relatório que conjuga os 3 fatores que você falou. Primeiro fator, alguém que foi treinado pela CIA, alguém que se infiltrou no governo a partir dessa perspectiva justamente de sair dos Estados Unidos e justamente formar uma vida, que a gente chama uma vida paralela, para conseguir angariar informações. Segundo, a gente sabe que tem gente, sim, do governo da Venezuela, inclusive militares que foram, vamos colocar assim, desertores do governo, e conseguiram passar informação para os Estados Unidos e, principalmente, a gente já tem informações que os primeiros paradeiros do Maduro foram concedidos por intermédio de pessoas que ganharam algum valor em relação a essa concessão de informação. Então, as ações dos Estados Unidos, por mais que o Trump seja imprevisível, as ações são orquestradas. Foi uma ação, gostemos ou não, com muito sucesso, né? Basicamente, eles entraram, fizeram o que queriam, pegaram o Maduro e saíram. Não houve mortes, não houve ebulição social, não houve comoção, não houve vazamento de informações. Então, foi uma ação extremamente orquestrada. Inclusive, fala-se que a própria força dos Estados Unidos sabia todos os detalhes da casa e do bunker que o Maduro estava e fez treinamentos de uma possível, por assim dizer, reprodução dessa casa e desse bunker. Então, por intermédio de relatórios que nós temos, a gente observa que não existe como apenas uma situação está configurada para uma ação ter sido orquestrada de tamanha, enfim, surpreendente de ter dado tão certo. Então, com certeza, a gente observa que houve um orquestramento e a partir das 3 situações. Primeiro, gente da CIA que foi treinada nos Estados Unidos infiltrada. Segundo,
gente do governo Maduro, que também acabou desertando, vamos colocar assim, em prol dos Estados Unidos. E terceiro, gente que ganhou dinheiro concedendo informações sobre o governo e principalmente sobre o Maduro. Que momento na história, hein, professora? Estamos todos atônitos, né? Com diferentes sensações. De um lado que diz, é lógico que Maduro é acusado de vários crimes de direitos humanos, venceu uma eleição que nunca apresentou provas, né? Tem toda a diversidade para a vida desses seres humanos, os milhões de venezuelanos que já saíram da Venezuela fugindo, procurando uma vida melhor. Não há questionamento para nada disso, mas o quão atônitos estamos todos com a maneira... Onde é que estão as leis internacionais? Qual é a legitimidade para tudo isso? O que há por trás de tudo isso? Que momento na história. Obrigada por nos ajudar a compreender. Priscila Caneparo é especialista em Direito Internacional. Professora, obrigada. Bom trabalho daqui para frente, porque eu sei que a senhora está ajudando e muito toda a nossa imprensa a compreender esse cenário. Muito obrigada. Obrigada, Elisa. Bom trabalho para vocês também.